Olá pessoal, muito bom dia, feliz ano novo para todo mundo. Você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira a partir das 8h30. Apesar de fechar a última semana próxima à estabilidade aos 104.822 pontos, no ano passado o Ibovespa acumulou queda de 11,9%, refletindo uma maior aversão ao risco ante as incertezas locais, especialmente no que tange ao risco fiscal e o cenário político conturbado, indo na contramão dos demais índices internacionais que, mesmo com maior receio frente ao aumento dos casos da nova variante Ômicron do coronavírus, mantiveram apetite ao risco. Quanto ao subíndice, no ano apenas os materiais básicos e o industrial fecharam no positivo, motivados pelo comportamento das commodities. No destaque negativo, o segmento imobiliário acumulou queda de 31%, resultando das pressões de custos no setor e a escalada da taxa de juros. Ao longo de 2021, o cenário macroeconômico trouxe diversas surpresas e reversão de tendência para importantes indicadores. Na atividade econômica, o PIB mostrou desempenho forte no primeiro trimestre, mas se estagnou a partir de então, e os indicadores antecedentes apontaram para um cenário desafiador à frente. Com isso, a recuperação do mercado de trabalho que se observou ano passado, com queda no desemprego atual para o nível médio de 2019, parece derivar apenas de um impacto defasado da normalização da atividade econômica, de forma que esse movimento pode desacelerar neste ano de 2022. A inflação ao consumidor, por sua vez, foi fortemente atingida por choques exógenos, entre as altas persistentes nas commodities, faltas de chuvas e geadas, e o IPCA fechou o ano próximo de 10%, substancialmente acima da meta, que era de 3,75%. Apesar dos determinantes estarem ligados ao lado da oferta, o Banco Central ajudou o discurso e passou a mirar uma taxa de Selic contracionista que terminou o ano em 9,25%, mitigando a desancoragem das expectativas e o avanço da inércia inflacionária. Do lado positivo, os números fiscais do setor público melhoraram ao longo do ano passado, surpreendendo diversos analistas, em particular a combinação entre receitas extraordinárias ligadas ao lucro das firmas, inflação e alta e normalização da atividade, o que deve permitir um superávit primário do ano passado. Apesar disso, a revisão da regra do teto de gastos e a limitação das despesas com precatórios via emenda constitucional deterioraram as expectativas de forma severa, piorando as condições financeiras no final do ano passado e impedindo uma valorização da taxa de câmbio, que segue bastante elevada. Dessa forma, o ano de 2022 trará diversos desafios na ordem macroeconômica. Espera-se que o PIB cresça apenas 0,5%, refletindo o crédito mais caro e a renda real dos indivíduos corroídos pela inflação. Por consequência, o mercado de trabalho deve melhorar de forma apenas marginal, limitando o crescimento da demanda, especialmente para o segmento dos bens duráveis. Por sua vez, a ociosidade na economia, combinada da política monetária contracionista, deve atuar para desacelerar a inflação ao consumidor para o topo da meta que foi fixada em 5%. No âmbito fiscal, o déficit primário esperado para a União é da ordem de 80 bilhões de reais. Mas as despesas com juros deve acelerar novamente. Nesse cenário, com sinais divergentes, ganhará ainda mais relevância os resultados das eleições para a presidência e governos estaduais, independente do nome que ocupará o Palácio do Planalto a partir do ano que vem. A adoção de uma pauta econômica fiscalmente responsável e focada em reformas estruturais poderá permitir uma melhora rápida das expectativas e das condições financeiras com impactos benéficos ao setor real e para os preços dos ativos financeiros. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta segundona, 3 de janeiro de 2022, o primeiro pregão do ano. A 3R em Petróleo e Gás comunicou seus investidores e ao mercado em geral que recebeu da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, através do laudo constitutivo número 0285, a aprovação do enquadramento referente ao benefício fiscal de redução de imposto de renda e adicionais em favor da 3R Rio Ventura, subsidiária integral da companhia e detentora e operadora do Polo Rio Ventura, na bacia do Recôncavo localizado no estado da Bahia.
O referido enquadramento do benefício permite redução de 75% do imposto de pessoa jurídica pelo prazo de 10 anos a partir do dia 1º deste ano, levando a alíquota combinada de IRPJ e contribuição social de 34% para 15,25% sobre as atividades de produção de petróleo desenvolvidas pela 3R Rio Fronteira. O enquadramento do Polo Rio Fronteira no benefício fiscal da Sudene é mais um importante marco na geração de valor aos acionistas e incentiva ao desenvolvimento da tese de investimento da companhia pautado no redesenvolvimento e revitalização de Campos Maduros com geração de empregos locais. A companhia destaca que os polos Macau, Rio Ventura e Areia Branca, hoje sob a operação da 3R, estão enquadrados como beneficiários fiscais quanto à redução de imposto de renda e adicionais perante a Sudene, e são apenas parte do portfólio da companhia elegível a este referido benefício fiscal. E a Petrobras, como operadora dos consórcios BM-CIEL4 e BM-CIEL11 e única detentora dos direitos de concessão do BM-CIEL4A e BM-CIEL10, informou que apresentou à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, as declarações de comercialidade das acumulações de petróleo localizadas nas áreas dos planos de avaliação de descobertas constante dessas concessões. As áreas referentes ao BM-CIEL 4 e 4A foram adquiridas nos anos 2000, na segunda rodada de licitações sob contrato de concessão. Já as áreas do BM-CIEL 10 e BM-CIEL 11 foram adquiridas em 2004, na sexta rodada de licitações sob o contrato de concessão. Nas declarações encaminhadas ao órgão regulador, as denominações sugeridas para os novos campos foram Budião, Budião Nordeste, Budião Sudeste, Palombeta, Cavala, Agulhinha e Agulhinha Oeste. A Petrobras pretende desenvolver a produção dos campos mencionados em 2 módulos, denominados de Sergipe Águas Profundas, o CEAP 1 e 2, que prevê a instalação de 2 plataformas do tipo FPSO. E a SLC Agrícola comunicou ao mercado e seus acionistas que aumentou o seu capital social após a realização da Assembleia Geral de Acionistas em R$500 milhões, saindo de R$1.012.521.509,85 para R$1.512.521.509,85, mediante a capitalização de parte do saldo de conta reserva estatutária. Desta forma, o capital está dividido agora entre 212.422.509 ações ordinárias de emissão da companhia. Em decorrência deste aumento do capital social, foram emitidas 19.311.145 ações ordinárias e serão atribuídas a detentores das ações a título de bonificação na razão de 10%, ou seja, para cada 10 ações ordinárias de emissão da SLC Agrícola, você receberá uma ação ordinária. A bonificação teve data base do dia 30 de dezembro de 2021 e, a partir de hoje, serão negociadas ex-bonificação. As novas ações serão creditadas nas posições dos acionistas em 5 de janeiro. E a MRV Participações informou ao mercado e seus acionistas que foi assinado um acordo de investimentos com a BPG4 Multifamily, fundo de investimentos em participações multiestratégia, um veículo de investimentos da Brookfield Asset Management, para a aquisição do empreendimento da Lugo, firmando uma importante parceria estratégica entre as partes, criando uma sólida avenida de diversificação de funding para a venda dos produtos da MRV e Company. O referido acordo regula a aquisição de aproximadamente 5.100 unidades, equivalentes ao valor geral de venda estimado de R$1,26 bilhão, divididos em 3 fases. A primeira fase engloba valores de empreendimentos com alvará de construção expedidos com valor-alvo de aluguel em fase final de definição e cap rate já definidos pelas partes. Tem um VGV aí de R$453 milhões. Segunda fase engloba empreendimentos sem alvará de construção, a serem obtidos até o final deste ano, com valor-alvo de aluguel a ser definido pelas partes e cap rate já acordado, equivalente aí a 630 milhões de volume geral de vendas. E a fase 3 engloba terrenos destinados a empreendimentos da Lugo, com alvará de construção a serem obtidos após este ano e com valor-alvo de aluguel e cap rate a serem acordados entre as partes, aproximadamente aí 175 milhões de valor geral de vendas estimado. E este foi o Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma excelente semana, ótima segunda-feira e amanhã na terça-feira nós estamos de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.